Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso bate-papo Além da Beleza, hoje com um profissional de mão cheia, o Wallace Nascimento. Esse vídeo é muito legal, principalmente para você profissional que quer fazer de repente uma transição de carreira, que você está pensando em deixar de ser profissional de um salão e ter o seu salão próprio, para você pesar, porque aqui tem uma experiência sobre isso. Então, esse conteúdo vai ser muito valioso nesse sentido, né? Quais são as vantagens, as desvantagens, o que você tem que pensar na hora de fazer esse tipo de mudança na sua carreira, né? O Wallace vai contar pra gente aqui um pouco da história dele e então já deixa o seu like nesse vídeo aqui para ajudar ele a chegar em outros profissionais, né? Compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de muito valor para você. Então, Wallace, bem-vindo. Valeu. Obrigado, né, pela sua presença aqui. O Wallace trabalha já com a gente aqui há bastante tempo. Verdade. E ele vai contar um pouco da história dele, de como começou, né? Assim também serve para a gente se inspirar, profissionais que estão em começo de carreira, né, para ter uma base. É sempre bom ver a experiência de outros profissionais de sucesso para a gente poder se espelhar. Então, Wallace, fala um pouco pra gente, assim, início da sua carreira, da onde surgiu a ideia de você ser cabeleireiro, profissional da beleza, Sim, né? claro. Como que começou tudo, onde você veio, fala um pouco aí pra gente começar a entrar nessa conversa aqui. Sim, Bruno. Eu começo dizendo que eu já nasci dentro de um salão de cabeleireiro. Na minha família, meus dois irmãos mais velhos, eles já eram cabeleireiros, né? E aí também chegou um momento onde eles entraram em sociedades, montaram um espaço para eles. E eu sempre tirava férias, ia visitar meus irmãos e acabava brincando um pouco ali naquele momento onde eles estavam trabalhando, né? E no horário de trabalho. Então aprendia só de ver, às vezes, alguma coisa, tipo lavar o cabelo no lavatório. E foi um processo assim até rápido, porque eu, adolescente, eu já passava um período com os meus irmãos dentro do salão e aprendia a fazer várias coisas ali, né? Eu aprendi a fazer várias coisas. E quando eu decidi que eu queria ser cabeleireiro, na verdade, o meu pai, ele sempre quis que eu fosse advogado. Ele queria que um dos filhos tivesse feito direito. Uhum. Aí meus dois irmãos não fizeram. A minha irmã também não. E todos os seus irmãos trabalhavam no salão, não? Todos eles. Todos eles. E daí... Onde que era? Aqui em Botafogo. Uhum. E daí o que acontece? Eu era o caçula, então meu pai esperou que... Não, o Wallace vai ter que ser. Ele acabou. E depositou toda essa confiança em mim e tal. Só que eu desde pequeno sempre gostei mais de artes, desde a época da escola. Gostava de brincar com as mãos e trabalhar, fazer trabalho de colégio, tudo, assim, uma facilidade muito grande que eu tinha. Inclusive, até para maquiagem, porque eu também sou maquiador, né, sabe? Então, foi fácil para mim. Eu já tinha um domínio com lápis, eu já gostava de fazer esfumado no papel, em desenhos e tudo mais. Então, eu decidi que eu iria contrariar o meu pai e eu iria fazer um curso de cabeleireiro porque eu já estava ali dentro, eu já gostava. Então, meu irmão mais velho me deu super apoio, falou, não, vamos lá, faz um curso sim. E daí eu fui trabalhar com meu irmão como assistente dele. Eu comecei só lavando cabelo. Lavava cabelo, limpava a bancada, passava vassoura, bem no início mesmo. E fui aprendendo tudo aos poucos. Ao mesmo momento em que eu fui fazendo cursos, eu fui aprendendo no dia a dia do salão, que é muito importante. Acho que todo mundo que quer auxiliar aprende bastante, né, no dia a dia como auxiliar, porque você acaba vendo e aprendendo com um profissional que você auxilia, né, algumas técnicas, né, e entre outras coisas. Então foi bem assim que eu comecei como auxiliar e aí depois eu fiz um curso de escovista, fui passando por todas as etapas até virar um colorista. E foi aí que eu me apaixonei. Falei, eu quero trabalhar com coloração de cabelo, eu quero fazer mechas, eu gosto dessa transformação, de pegar a cliente e ela entrar morena e sair de repente loira ou ruiva e ficar encantada, né, com esse trabalho de coloração, que eu acho maravilhoso. Correção de cor e tudo mais. Legal. Aí você continuou trabalhando nesse salão ou você foi para trabalhar em outro lugar? Como é que deu, assim, sequência, né, início mesmo a sua carreira profissional? Quando que você virou profissional assim, não, agora eu sou profissional, vou entrar na vez, vou ter minha comissão? Sim, então. Depois que eu terminei, eu estava fazendo 2 cursos, né? Um de corte e um de coloração em uma outra empresa.
E quando eu terminei os cursos, meu irmão falou, agora se você quiser, você faz um teste e a gente pode abrir uma agenda para você, como profissional. Eu decidi que iria mesmo começar a trabalhar como profissional ali dentro com ele, só que aí surgiu um convite para trabalhar numa outra empresa, que era a qual eu fazia curso na época. Não sei se pode falar o nome. Pode. Foi no Werner. E Werner aqui no Rio de Janeiro é bem conhecido, é uma rede de salões. Sim. Que tem unidades próprias. Hoje em dia acho que é mais só franquia, né? Porque já teve uma mudança. Então, assim, é uma rede bem grande de salões, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Até tem, acho que em outros estados, né? Acho que tinha uma em Florianópolis, em algum outro lugar, mas é muito aqui local do Rio de Janeiro. Pois é, e aí eu aceitei. Eu fui lá pro Werner, fiz o teste, passei. E lá a gente é bem segmentado, né? A gente tinha que escolher, e como eu fiz o curso de coloração na empresa Werner, eu acabei seguindo a carreira de colorista mesmo lá com eles. Na verdade, eu entrei como escovista ainda, e depois houve uma promoção, onde eles me promoveram a colorista, porque eu já tinha finalizado o curso, né? E aí eu decidi que não iria trabalhar mais com meu irmão. Aí meu irmão falou, não, vai, então bom, vai lá, sucesso. Eu peguei e fui, e daí eu não parei mais, fiz sempre cursos. Aí eu acabei fazendo curso de penteado, de maquiagem, e não parei mais. E aperfeiçoando sempre as técnicas, né, de mechas, de tratamento, coloração e até corte também, que eu acabei fazendo em outras empresas, porque eu gosto também de cortar, mas a minha paixão mesmo é a coloração. Tá, aí você entrou lá nessa empresa assim, e como profissional, né, fazendo clientela, e como que você... E aí, assim, você começou a crescer, a lidar com outros profissionais... Como é que era assim, o seu dia a dia lá, suas expectativas, suas, sei lá, frustrações? O que você enfrentou? Se você teve alguma dificuldade nesse começo ali, dentro de um salão? Porque esses salões, né, tem bastante profissionais trabalhando, sim. Né, tem que relacionamento interno ali, fica todo mundo ali, e a gente sabe como é que funciona o salão. E como é que era para você assim? Porque você saiu de uma empresa familiar, né, sim. que eram os seus irmãos, sim. e foi trabalhar num salão com outros profissionais, com outras pessoas. Exatamente. Todo o início é bem difícil, né? Eu cheguei lá num salão que já funcionava há alguns anos e tinham profissionais de anos de rede Werner já, né? Então eu via uma galera trabalhando muito naquela época. A gente está falando aí já de uns 10 anos atrás, né? Então eu era novo, eu tinha lá meus 19 para 20 anos e assim, as clientes também olhavam para mim assim muito jovem e achavam que não iria... não, acho que ele não vai dar conta, hein, de fazer o meu cabelo. Eu, não, sim, eu vou te atender, sim. Confia em mim que eu vou fazer o meu melhor. E aí eu sempre acabava conquistando algumas clientes, assim, aos poucos, porque eu fui muito julgado no início por ser muito jovem. E as clientes sempre achavam assim, esse garoto, eu cheguei a ouvir assim, esse garoto aí vai fazer meu cabelo? Na recepção. Aí a recepcionista, sim, ele é muito bom profissional. Nossa, mas quantos anos ele tem? Muito novo. Aí eu ficava assim, eu tenho 20 anos e vamos lá. E aí a cliente acabava dando uma oportunidade, né? Mas com colegas de trabalho foi bem difícil, assim. Ninguém passava cliente pra mim. As pessoas me olhavam e ficavam assim, o Wallace. Não, ele é escovista? Não, eu falei, não, eu já fui promovido, porque eu fui promovido na mesma loja. Então eu comecei lá como escovista. E aí eles sempre acabavam passando escova. Até que a gerente, que foi, assim, um amor de pessoa, e ela virou pra mim e falou, não, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente vai focar na sua agenda e vamos lá que você vai conseguir. E aos pouquinhos a gente foi conquistando clientes de primeira vez e demorou um tempo, mas eu fui conquistando, foi dia após dia. É importante os profissionais que estão começando não desistirem. Tem que perseverar, tem que chegar num salão, principalmente sabendo que ali já tem, né, cabeleireiros de anos e que eles estão trabalhando bastante porque fizeram também, né, a sua clientela, mas o sol brilha para todos. Até você falou isso numa reunião outro dia aqui, a gente tem que só saber ter paciência, né, prosperar, que é com o tempo mesmo, tudo acontece. E nessa época não tinha, as redes sociais estavam meio que começando, né? Exatamente. Não tinha esse negócio de Instagram, tinha o Facebook, mas não era usado do jeito que é hoje. Então você ficava ali dependente do salão ser bem localizado, né, ter um fluxo de clientes para poder trabalhar, atender, né? Ou no boca a boca, atender uma cliente, chegar outra. Sim. Ou de um colega realmente indicar, né? Porque às vezes um já está ali com aquela cliente há muito tempo e pode indicar o serviço. Então, mas basicamente era isso. A gente não tinha esse furacão das redes sociais para te impulsionar. Não.
Chegavam no salão as clientes, elas já te olhavam, quem é você? Você faz o quê? E nessa época daí também era bem comum nos salões de rede os profissionais serem divididos por especialidade. Sim. Não é quem cortava não fazia coloração, né? Quem fazia coloração não cortava, né? Eu via isso era uma estratégia que esses salões faziam meio que para segurar as clientes, no caso de algum profissional sair, ele não levar a cliente para onde ele vai, né? Ou levar só em parte, porque o profissional que corta não faz coloração, retoque de raiz. Aí se ele saísse, pelo menos a cliente que faz tudo ali no salão, ele usava essa estratégia, né? Também. Assim, que no decorrer dos anos aí caiu em desuso, porque os profissionais hoje em dia não são mais, não tem mais subordinação, né, ao salão. Então, o salão não pode mais determinar o que cada um faz, né? Pode até combinar. Você faz isso, você faz aquilo, mas não pode mais determinar esse tipo de regra. Exatamente. E aí acabou que, com isso também, a gente perde um pouco essa questão da indicação dentro do salão através dos colegas, né? Porque sempre o profissional faz tudo, acaba fazendo, a cliente fica ali e a gente acaba... Porque todos fazem isso, né? Então não tem muito como a gente... O profissional acaba querendo fazer tudo para poder agregar o máximo de valor ao seu serviço final, né? Ao valor final que a gente vai pagar, para não ter que depender... Para não ter que depender de indicação dos outros profissionais. Assim, eu não gosto muito disso, né? Porque às vezes o profissional não é muito bom em determinado serviço. Por exemplo, o profissional ele é muito bom na coloração, mas ele não corta bem. Mas ele vai lá e dá umas tesouradinhas para poder segurar cliente, para poder não indicar cliente com o outro, com medo, né, de perder a cliente para o outro, né? Assim, aquela escassez que a gente sabe que ocorrem nas melhores famílias, nos melhores salões. E aí, com o tempo também, a gente acaba lapidando um pouco o nosso trabalho, porque cansa também fazer de tudo, né? Então, uma hora, às vezes, o profissional, às vezes, chega a um momento em que ele quer mesmo voltar a essa questão de escolher só uma área para poder trabalhar. Eu, por exemplo, já quero ficar só na área de coloração e mechas e passar a parte de corte para os colegas que são especialistas em corte também. Eu acho que é legal pra caramba, a cliente fica bem satisfeita também, porque ela tá ali com um colega que faz um bom trabalho. Às vezes aqui eu já passo também, né? Tem uma ou outra. A cliente percebe, você acha que ela percebe valor quando o cara é especialista em uma coisa e o outro na outra. Ele fala assim, né? Igual quando você fala no médico, né? O médico é cardiologista, o outro é ortopedista. Isso. Né? Você não é clínico geral. Então, a gente quer... Eu acho que tem às vezes muita vaidade, né, do cabeleireiro falando, não, eu sou bom em tudo. Pode até ser, mas você sempre é melhor em alguma coisa e eu acho que você deve ser melhor em alguma coisa. Sim. Né? Sim. E aí você continuou lá no salão? Fiquei lá por 10 anos, eu fiquei lá na empresa e fiquei até um limite, assim, né? Que chegou uma hora que também o salão já estava passando por alguns problemas, ela era uma franquia também, né? E daí eu resolvi sair, né? Encerrar o meu tempo de casa lá com eles e surgiu uma proposta de uma sociedade. E daí eu resolvi entrar na sociedade de cabeça porque era um sonho ter o meu espaço, né? Mas eu não esperava que fosse assim tão difícil. Né? Hoje eu sei o quanto é difícil. Você era profissional, aí já tinha uma clientela, e aí falou assim, agora eu vou ter o meu espaço, porque além dele ser meu, eu vou ganhar mais, porque ele vai ser meu. É mais ou menos esse pensamento assim? Não, também, mas não só isso. Acho que era mais a vontade de ter mesmo o meu salão para eu poder trabalhar e acho que sem tanta pressão dessa questão de uma rede, né? Quando eu vinha de uma rede, né? E essa coisa de muitos colegas, muita meta, muita coisa. E eu pensei que quando eu tivesse um espaço para eu trabalhar, eu ficaria assim um pouco mais tranquilo no meu dia a dia, sabe? Só que pegamos uma loja grande em sociedade, mas nenhum dos sócios tinha noção de administração, muito menos de salão. Tinha uma noção lá, um sócio tinha uma noção de administração, mas um curso muito básico, nada demais, e a gente acabou
vendo que o dia a dia dentro do salão é loucura, assim. Manter uma equipe grande, numa loja grande, assim. A gente está falando de uma loja de 100 metros quadrados, sabe? Era uma equipe bem grande. Então, foi bem difícil. Foi um desafio e tanto. E a gente ainda ficou quase 2 anos com esse salão. Aí, um pouco antes da pandemia, por vários motivos também, alguns conflitos entre os sócios, a gente acabou abrindo mão e desfazendo a sociedade. Mas foi bem desafiador, foi bem difícil. Eu aprendi muito também, sendo que eu mais dentro do salão, com essa parte de cuidar um pouco da equipe, atendendo as minhas clientes, porque eu era um profissional que tinha uma clientela bem grande ali, que já era no mesmo ponto, né, que eu atendia há muito tempo. Então, assim, eu ficava trabalhando, eu entrava de manhã, só saía à noite. E bem tarde, assim, fechava e tal. E o pessoal que ficou comigo lá na parte administrativa, eles acabaram encontrando alguns obstáculos ali que eles não sabiam resolver, né? Então foi bem difícil. O que você acha assim, que você não tinha noção e que você falou, caramba, se eu soubesse que era assim, eu não teria nem pensado em entrar, né? Porque a gente entra com energia, com tempo, com dinheiro, com nome, né? Com uma série de coisas. Olha, eu sinceramente... Tipo assim, um cabeleireiro que hoje tem uma clientela no salão e ele recebe uma proposta, acontece muito isso, né? Chega uma cliente e fala assim, nossa, vamos abrir um salão, você tem bastante clientes. A gente monta um salão, você é o cabeleireiro, a gente vai colocar outros cabeleireiros, outros profissionais, obviamente, manicures e tudo. E vamos lá, abrir um salão ali na rua, ou sei lá onde, próximo aqui onde você trabalha. O que você falaria pro profissional parar, pensar e analisar? Falar, calma, legal, você está sendo convidado, né? Você já tem uma certa autoridade, você tem uma clientela, mas pensa no seguinte. Eu acho que eu vou ser bem taxativo assim. Pense bem, leve em consideração se você tem um fundo de caixa, uma reserva financeira para fazer um investimento como esse. Bem isso, assim. Porque assim, o que aconteceu com você que é normal e pode acontecer com todo mundo? Quando a gente não se prepara para um investimento, a gente pode sofrer grandes consequências. Diferentemente no casamento, é mais difícil de sair, né, do que de um casamento, né? Porque tá seu nome ali, seu dinheiro tá ali. Você não pode simplesmente falar tchau. Exatamente, né? Exatamente. E aí o que acontecia? Assim, vocês estavam lá e aí tem as contas, né? Contas que antigamente você não precisava nem saber que existiam, porque quando você é profissional, você tá lá, você recebe sua comissão, você tem o seu gasto de produtos, gastos de, sei lá, do imposto que você paga, de uma taxa de contador e tudo. E o que sobrar é seu. Ou seja, a probabilidade de não sobrar nada é muito pequena, né? Só se realmente você não faturar nada. Agora, num salão, não. De repente aparece que não existia antes, conta de aluguel, condomínio, gás, lavanderia, contador, luz, telefone, recepcionista, alguns garçom, CLT, trabalhista, assim, uma série de contas que não existiam e que vai sair daquele faturamento que de repente o profissional pensa assim, nossa, agora em vez de eu ganhar 30%, ou 40%, 50%, eu vou ganhar 100% e desse percentual eu vou poder pagar essas contas todas e vai sobrar muito mais dinheiro para mim. Exatamente. Né? E fora equipe. Montar uma boa equipe hoje em dia é bem difícil. Até pela essa questão do MEI, né? Muita gente confunde bastante como é que funciona o MEI de verdade. Para poder muito isso segurar ali e se comprometer, né? Com o negócio. Exatamente. Não, porque tinham várias pessoas que chegavam lá, mas o MEI pode trabalhar só 2 dias na semana. Pode. Aí ficava, não, mas jogavam isso. Quando a gente iria sentar para conversar, não, mas nós precisamos de você aqui dentro de um contrato. Não, mas o MEI não é assim, eu quero trabalhar só 2 dias, ou então só 3 dias. Então... E pode também nem trabalhar se quiser, não é? Se quiser não precisa nem trabalhar, mas também não vai ganhar. E aí tem que ver também se o estabelecimento que está ali bancando aquilo tudo tem interesse, né? Exatamente. Nesse tipo de profissional, porque aquela cadeira ali custa um valor. Aí, beleza, aí desfez, como é que aconteceu? Foi, nós acabamos desfazendo aí, não vingou, não deu muito certo. Deu certo quanto durou, depois foi ficando bem difícil mesmo. E aí veio a pandemia.
E aí a gente já estava já para encerrar, acabamos encerrando aí. E foi aí que eu recebi um convite para vir aqui fazer uma entrevista. Eu já estava procurando outros lugares para poder levar os meus clientes, para começar a atender. E eu vim para cá, fiz o teste aqui com vocês, uma entrevista, foi bem legal. Amei o espaço e acabei ficando e estamos aí. Então, desde eu cheguei aqui, foi final de 2019, início de 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia. Então foi uma fase que foi assim meio turbulenta, mas aí os clientes ficaram comigo e elas entenderam. Algumas das minhas clientes já tinham um contato comigo já de muitos anos, elas entendem como é que funciona, né? É bem difícil realmente ter um negócio como esse, e principalmente sociedade, né? Então é isso. Agora caminhando aí. Isso. E aí, quando você voltou a ser profissional, assim, de um salão, com uma estrutura, né, que você simplesmente, não é simplesmente, né, mas tem que chegar, fazer o seu trabalho de profissional, de cabeleireiro, sem ter que se preocupar se no final do mês você vai ter que tirar da sua comissão para poder ajudar a pagar as contas do salão, se vai sobrar dinheiro para você, se a conta de luz está sendo paga, se a recepcionista está vindo, se o sistema do computador está operando, se o ar-condicionado está funcionando, né? Como é que é, assim, na cabeça, né, de um profissional não ter que lidar com esse tipo de coisa. Porque, assim, eu falo isso aqui porque tem muito profissional que, inclusive, assim, em listas de grupos no Facebook, de profissionais que falam, não, a melhor coisa que tem é ter seu espaço próprio, não depender de salão, porque os donos de salão só querem ganhar dinheiro em cima da gente. Aí o salão fecha, né, quebra, porque assim, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, e o profissional tem essa falsa sensação de que o salão tá ali nadando em rios de dinheiro, que não tem ninguém trabalhando, ninguém fazendo nada, ninguém investindo dinheiro, colocando muito dinheiro para poder ganhar dinheiro em cima de um profissional da beleza. É completamente ao contrário, né? É um sistema de parceria, onde é a política do ganha-ganha. Se o profissional está ganhando, é sinal que o salão também está ganhando. Se o profissional está ganhando pouco, é sinal que o salão não está ganhando ou está perdendo, que é o que acontece nesses casos. A gente vê vários salões grandes, pequenos, simplesmente fecharem. Então, isso daí tem que ser muito bem pesado, muito bem analisado. Tem que ter gente que entende do negócio, que faça conta, contador, advogado, parte trabalhista, planejamento, para poder ver se realmente vale a pena sair de uma estrutura de salão para poder encarar essa dor de cabeça. Não estou falando que é ruim. Nossa, mas você acha que não tem que empreender? Não, eu sou um empreendedor. Sou super a favor de pessoas empreenderem. Mas é muito ruim, é muito desgastante, causa depressão você tomar um tombo desses e ficar todo endividado com seu nome sujo durante anos sem saber o que fazer por causa de uma decisão errada, muitas vezes por conta de uma vaidade, simplesmente para poder falar assim, eu sou o dono do meu salão, do meu negócio, ninguém manda em mim. Então, pensa muito bem na hora de tomar esse tipo de decisão, e eu falo isso de coração, tá? Porque a gente vê, né, profissionais se desgastando muito, não conseguindo fazer aquilo que ele faz de melhor, que é o trabalho artístico, né, de coloração, corte, maquiagem, essas coisas, para poder se enfiar aonde ele realmente não tem experiência. Não tem experiência. Ele precisa de um suporte muito grande, na verdade é essa. É porque não se tem um salão, uma estrutura grande como essa sozinho. Você precisa de um suporte, precisa disso tudo mesmo, como você está falando. Contador, né? Precisa de até um advogado, é bom ter ali, né? Porque você acaba tendo alguns CLTs dentro do salão, na parte da recepção, é uma gerente, é um pessoal na copa. E é bem complicado trabalhar com uma equipe muito grande. Você precisa realmente estar bem amparado. E hoje, como é que você está assim? Hoje, na sua carreira, como é que você define aonde que você quer chegar, que você acha que dá para chegar, o que você acha que está faltando para você, que você, né, nesse processo evolutivo, nessa jornada que não acaba nunca, só acaba quando a gente se aposenta. Exatamente. Né? Como é que você se define hoje? Nossa, hoje eu tô assim,
Isso. Hoje eu estou aí no processo de resgatar muito das coisas que eu acreditava, principalmente se algum dia eu quero voltar a ter um espaço. Eu estou assim, dia após dia, pensando sobre isso. Agora não seria para agora, é claro. Mas eu continuo trabalhando, continuo aperfeiçoando a minha técnica, das coisas que eu faço, e principalmente de coloração, mechas. Então eu estou nesse processo de evolução com o meu trabalho agora para a era digital, porque é uma coisa que eu não fazia. Como eu te falei, quando eu comecei, isso não era tão usado como hoje. Então eu estou aí tentando quebrar esses bloqueios, mostrar um pouco mais nas redes sociais o meu trabalho, para que as pessoas possam me conhecer e aí alavancar ainda mais a minha carreira. Isso daí é um grande desafio, assim. Como eu conheço o Wallace, o trabalho dele, a gente fez aqui uma operação de Strava, ele participou. E assim, o Wallace é um desafio para mim, pessoal para mim. Sabe assim, o técnico de futebol que vê aquele Neymar ali e quer botar o cara para frente? Se vocês olharem as redes sociais dele, o Instagram dele, bota lá, @Wallace. Ele é um cara assim, fora de série. Tecnicamente falando, ele não deixa a desejar a nenhum profissional que vocês veem, qualquer pessoa vê em rede social, os embaixadores, em coloração, em maquiagem. Só que a gente empurra muito ele. Falei, Wallace, você tem que falar, você tem que mostrar o seu trabalho. E isso acontece com ele e com muitos profissionais. Ah, mas eu esqueço de colocar. Ah, mas eu não coloquei. Ah, mas eu não sei como é que eu faço às vezes. Ah, mas... O corre-corre do dia a dia, às vezes a gente acaba deixando de postar naquele momento e não volta lá para postar de novo. Isso acontece muito comigo também. Esquece. Pois isso é... Hoje, eu digo que isso hoje é mais da metade do que tem que ser feito para um profissional crescer comercialmente, né? Porque assim, profissionalmente, o profissional ele chega no nível técnico, né? Que é um nível, né? Que tem vários níveis, o cara completo profissionalmente. Só que comercialmente, você é medido por aquilo que você produz, né? Pela quantidade de clientes que você tem, aonde você trabalha, os preços que você pratica, baseado na autoridade que você tem e no tipo de cliente que você atende. Então, para você chegar nesse alto nível comercial, você tem que saber mostrar aquilo que você faz, né? Porque não adianta você ser bom, que eu falo sempre aqui, não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. E para você parecer bom, você tem que mostrar a sua cara que eu digo, é a cara do seu trabalho, aquilo que você faz, né? Com os vídeos, com as fotos, com depoimentos de clientes, né? Que são as provas sociais do seu trabalho. E assim, o Wallace já está agora fazendo isso. Sim. E acho que ele consegue ver, né, o resultado. Consigo sim. A gente tem trabalhado bastante com as corridas, né, que você tem feito também. Eu acabei fazendo alguns posts e assim, as clientes acabam realmente procurando. Não, eu quero fazer com esse cara aqui, achei bonito. E eu vira e mexe, aparece uma cliente aqui que veio porque viu no meu Instagram, viu o meu trabalho no Instagram da oficina e elas acabam gostando e vem aqui para bater um papo, marcar um horário. E você faz parcerias assim com, tipo, sei lá, influenciadores para poder agregar assim, o que você acha que é legal, o que você acha que não é, assim, nesse sentido assim de poder, né, se mostrar, né, e tentar trazer mais clientes para sua cadeira. Além do Instagram, eu faço os anúncios, né, patrocino algumas fotos, alguns vídeos. E eu acabo fazendo algumas blogueiras, não faço muitas, algumas. Influenciadores. Hoje em dia, a gente se acostumou a falar blogueira porque antigamente era um blog, né? Hoje em dia é influenciadoras, mas a gente fala blogueira. E assim, é bem legal, principalmente para quem está começando também, até indico bastante. Bater um papo com uma influenciadora, conhecer o trabalho dela também, né? É importante para saber se conversa com o seu trabalho, com o tipo de cliente que você quer atingir e se bater... só curtir e meter bala pra frente. E você acha que dá resultado, assim? Eu acho que sim, assim, depende muito, é isso que eu tô falando, do perfil da blogueira, da influenciadora, né? E se conversa com o seu trabalho, com a sua identidade, você consegue colher frutos. Legal. E assim, qual é o recado que você dá pros profissionais que estão começando ou que de repente já estão numa carreira assim como você estava, e aí de repente teve que dar um passo para trás, né, um tombo que levou no meio do caminho ali, uma decepção,
profissional, seja num salão como você estava, como sócio, ou de repente não, trabalhando em outro salão, teve uma decepção muito grande, saiu daquele salão e aí foi para outro, de repente pior, tomou uma decisão errada. O que você fala para essa pessoa? Porque tem que ressurgir, né? A gente só morre, a gente só acaba quando morre. Exatamente. Né? O que eu digo é que você tenha fé e acredite no seu foco, no seu sonho, no seu potencial e siga em frente. É isso que eu tenho para falar. Uma hora você consegue, né? Se você Exatamente. É bom, independente do lugar que você tá, mantenha o foco. Você vai conseguir. É isso. Então é isso que eu falo. O profissional, quando é bom, em qualquer para. lugar, se tiver uma pia com uma torneira e uma tomada para ele botar um secador, ele vai conseguir, né, mostrar o seu trabalho. Claro, claro. E uma hora você acaba em evidência. Pode ser para poucas pessoas, talvez para muitas pessoas, mas mesmo que sejam poucas as pessoas que vão estar ali do seu lado, uma hora você vai ganhar aí uma evidência e isso aí vai te trazer clientes novas e com certeza você vai conseguir chegar aí onde você quer. Maneiro. E você tem alguma referência assim de profissional que você admira, que você se espelha ou que você admirava? Dessa área nossa aí da beleza? Eu tenho vários profissionais que eu admiro muito, assim, que eu gosto. Alguns eu já fiz curso com eles, assim, já fiz vários cursos. Já fiz com o Rafael Bertolucci, que eu gosto bastante. E já fiz com o Lotufo também. Eu acho o trabalho dele também sensacional. Assim. Um de São Paulo, um do Rio. Aqui. Referências no Brasil, né? Não, beleza. Então, obrigado, Wallace. Eu que agradeço. Parceiraço nosso. Tamo junto. Fera da coloração e da maquiagem. Estamos aí. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí, não se esquece de inscrever e mandar para outras pessoas, outros profissionais, para poder ajudar a inspirar pessoas, né, tirar dúvidas e fazer esse vídeo chegar mais longe. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!